Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando. Nossa deputada já está começando a mil pelo Brasil, né? Estou começando a mil. Mas tem que ser, né? O aquecimento foi bom. Foi bom, foi ótimo. Deputada Zilá Breitenbach, no início do nosso Pampa Debates, prazer tê-lo aqui, deputado. Igualmente. Já estamos com saudades da senhora. Pois é, fazia tempo que eu não vinha. Pois é, e faz falta aqui no programa, né? Tem que vir mais vezes. Nós temos que falar aqui do Dória, do Alckmin, que é o nosso preferido. O Marquesan, como é que vai? Como é que vai as votações na nossa Assembleia Legislativa? Tem muito assunto, eu acho que hoje eu tomo conta do programa. Toma conta mesmo. E votação lá, sua assessoria está trazendo as notícias, 42 emendas no IPTU, né? Essa brilhante ideia de um homem que prometeu não aumentar impostos e a primeira coisa que ele está fazendo é isso. Aliás, vamos ver como nada que ele prometeu até agora cumpriu. A cidade está completamente esburacada, a cidade está tomada pela indigência, a cidade está totalmente pichada. Né? Quer dizer, os pardais não estão servindo para a segurança, nada aconteceu nesse sentido, quer dizer, nada que foi prometido aconteceu. E olha, já temos aí 11 meses de eleito, 11 meses, 2 de eleito e mais 9 de administração. Mas, infelizmente, assim, meu procurador eterno, geral de Justiça, Marcelo Dornelles. Que bom, sempre uma satisfação vir aqui, sempre. Estou com saudade da nossa bolinha, né? Voltasse a jogar agora. Eu que estou descontado. Agora, um de nós sempre está fora de atividade, né? Eu ainda estou no DM. Eu voltei. Eu já estou na fase do Douglas, viu? Eu já estou com a mesma barriguinha do Douglas. Não, eu também. Futebol não é o mesmo, falta claro. O futebol e o salário, mas a barriguinha já está igual. Não, é sempre uma satisfação, uma honra para o Sérgio estar aqui. Deputada Zilá, querida amiga de tantos anos também. Satisfação. E ao seu lado, o nosso João de Almeida Neto, glorioso artista gaúcho, dos melhores que a música gaúcha já produziu. Eu acho uma comparação muito própria essa que tu fizesses. Do que? Tua com o Douglas. Por quê? Porque tu és um craque na distribuição dos temas, na condução do programa. No futebol, não, claro. Né? Já descartou o futebol. Já me descartou no futebol. O futebol é o Jeromel lá. Não, eu sou mais Kahneman. Eu sou mais Oberdan. Sabe lançar os argumentos. Embora o Benhur, que entende realmente futebol, me chame de Perfumo, tá? Só para te ver com quem está ligando. Perfumo, grande zagueiro argentino. Colega de Grêmio, futebol porto-alegrense, pergunta para ele quem é o Perfumo aqui no Rio Grande do Sul. O Oberdan teve segunda aqui, tu viu o lançamento do livro do nosso colega lá, o Daniel Rubim, sobre os 40... Teu colega, nós convidamos ele para vir aqui no programa. Ele não acertou o horário? Vai ser legal. O Roberto fez o meio-campo e tal, falei com ele no telefone e ele não veio. Se estivesse lá, eu tive lá. Eu saí em seguida, mas tinha muita gente, sabe? Tava o Oberdan, tava o André Catimba. Tava o André Catimba. O Tarcísio, o Yura. O Cassiá. Anchieta. Uma pleia de craques. Eu não fui porque eu vi muito meio, eu vi na televisão o Mexi passar para lá e para cá e tal, ele quase não aparece na televisão, né? Então... Eu acabei não indo porque eu estava em Brasília, eu fiz um bate-volta em Brasília segunda-feira, fui de manhã, voltei à noite, aí senão eu iria, apesar de Colorado, pela amizade com o Daniel, pelo evento. O Daniel avisa ele, então que nós estamos esperando ele aqui no Pampa Debate. Não, vou falar com Tumeleiro finaliza a modernização das lojas Assis Brasil e Ipiranga. Pois após a aquisição pelo grupo Sangoban, as unidades localizadas na Avenida Assis Brasil e na Avenida Ipiranga estão sendo totalmente reformuladas e ganharão o conceito Home Center. As lojas serão reinauguradas no próximo sábado, dia 30 de setembro. No dia 29, tem uma apresentação para a imprensa. A reformulação passa pela implementação de novos formatos de exposição, uma revisão completa na variedade de produtos. Uma grande novidade que traz a loja Cisa Brasil está relacionada ao horário de funcionamento, que foi estendido. O novo horário de atendimento será de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. E aos domingos também estará aberto o Tumeleiro, das 10 horas da manhã às 8 da noite também.
Além disso, um novo serviço será oferecido. Trata-se do Espaço Designer no Tumeleiro, uma área composta por uma equipe de projetistas aptos a auxiliarem os clientes que tiverem interesse em criar um projeto de decoração personalizado para a sua casa. O cliente, João de Almeida Neto, não precisa agendar. Basta chegar na loja e procurar pelo Espaço Design Tumeleiro para ser prontamente atendido. A Saint-Gobain atua há 80 anos no Brasil com portfólio diversificado de marcas como Brasilite, como Norton, Pan, Paco, Security, Telenorte, Tumeleiro e Weber Quartzolite. O grupo possui 17 mil funcionários diretos e indiretos no país e o faturamento anual de 8 bilhões e 700 milhões de reais. E em 2005, assim como está aí com as suas 57 fábricas, com 43 centros de distribuição, 11 mineradoras, 41 lojas, 20 escritórios comerciais e um centro de pesquisa e desenvolvimento. Parabéns ao Saint-Gobain por esse investimento no Tumeleiro e por esta iniciativa de reformular as lojas Assis Brasil e Ipiranga. Tem gente investindo. Ontem esteve aqui conosco o Luiz Eduardo Batalha, que está fazendo a fábrica de pellets, investimento de 350 milhões de dólares lá em Pinheiro Machado, um espetáculo. Né? Aquela região, estou investindo em Candiota, quer dizer, tem investimentos grandes previstos para a região. Inclusive tem leilão no fim do ano para mineração, novamente mais um leilão, onde chineses e brasileiros vão participar de um investimento grande. Então, são investimentos que estão levando para a região sul um desenvolvimento que precisa, porque o nosso estado ele é muito num eixo central. E o norte e o sul ficam muito longe, ficam quase que na periferia. Produzem, mas não conseguem desenvolver como esse centro. Eu acho que isso é super importante. É o que a gente precisa, investimentos, mas temos os problemas básicos, que é a infraestrutura. E que essa, sim, nós deixamos bastante a desejar. Há muitos anos, né? E, principalmente, precisamos vencer a vanguarda do atraso. Por exemplo, ambiental. Por exemplo, os leitos psiquiátricos. O Hospital São Pedro. É uma loucura, nós jogamos todos os nossos doentes, os mentais, eu não sei hoje como é que se chama isso, psiquiátricos, nas ruas, aqueles mais necessitados. Porque acabamos com o Hospital São Pedro. Então, as pessoas estão aí nas praças, estão aí nas pontes, né? Habitamos, né, os espaços, né, que têm uma determinada cobertura, ali estão sendo ocupados por pessoas doentes. É lamentável. Esse é um debate difícil, porque ele tem muita ideologia, né? E quando fala-se, com razão, no Hospital São Pedro, psiquiátrico, é que a gente fala do Presídio Central, tem umas alas lá que realmente, e no passado, muito difícil de uma degradação das pessoas que estavam lá. Mas, por outro lado, após a reforma psiquiátrica, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela tem uma limitação de investimentos na área psiquiátrica, tanto do poder público quanto do privado, não pode fazer investimentos. Só aqui no Rio Grande do Sul existe isso. Nenhum outro lugar do país existe. Inclusive a lei federal... É que o Rio Grande do Sul está sempre certo. Não, a lei federal não prevê isso. E após essa lei de 92, a realidade é completamente diferente, né? Então, o incremento de algumas drogas, como o crack, que entraram muito forte em todo o país, mas aqui no estado, então está gerando uma gama de pessoas que não são aqueles doentes mentais só da doença mental psíquica, oriunda de fatores mentais, mas sim decorrentes da droga. E nós temos tido dificuldade para internação, especialmente de adolescentes e também de adultos. Não tem condições de internação. E aí tem uma discussão também que teria, até elas em tese, elas são todas importantes, que é aquela questão de que tenha que ter internação no hospital geral, para que não haja uma discriminação. Isso é certo. Só que os hospitais gerais não têm condições de ter um doente psiquiátrico. Por exemplo, o Mãe de Deus aqui, o Mãe de Deus tinha 2 andares aí para as questões de tratamento psiquiátrico. Acabou, não tem mais. Veio a lei e colocam. Aí cai no esquecimento, tira. Isso que está acontecendo. É que é um paciente diferenciado. Conforme a pessoa estiver numa situação de surto, ela tem que ter contenção.
E nos hospitais normais, gerais, não, isso dá um risco até para as outras pessoas, enfim. Mas a questão da discriminação, né, que ela tem um fundo de legitimidade para que não discriminar, mas, por outro lado, ela acaba dificultando que nos hospitais gerais não tem condições de atender e tu não tem como investir nos específicos, significa que tu não tem onde colocar as pessoas para atendimento. Yeah. Não, digo, esta opção, ela ficou muito, na minha maneira de ver, ficou muito clara como opção política administrativa do país. O abandono, digamos, de políticas assistenciais em função de coisas periféricas. Eu vou dar como exemplo a Copa do Mundo. Nós temos aí o país inteiro, tudo que é capital do país, tem um campo de futebol que é uma maravilha. Não, já não é mais maravilha. Tem campos sem manutenção, sendo degradado. Porque não tem conservação. Mas o próprio jogo do Inter contra o Náutico lá não foi na arena, porque uma fortuna abriu a arena. Ontem à noite eu estava assistindo o jogo do Juventude contra o time de Natal, do Rio Grande do Norte, o ABC. O estádio que é um espetáculo, uma maravilha, um luxo, é muito lindo. Agora, essa foi uma opção política que o país fez, os governos fizeram. Para mim é muito claro. E a sociedade aplaudiu. E a sociedade... Não é que a sociedade tenha aplaudido. Não, fez festa no Rio de Janeiro, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos também, foram para as ruas, festejaram a Copa do Mundo, festejaram os Jogos Olímpicos. A sociedade foi levada a crer no canto da sereia. Eu não. Aqui eu me lembro, o Nestor Rain, nós somos contra a Copa do Mundo, desde o primeiro momento. Daí estava certo o João Batista Figueiredo, para o João Avelanche. Você conhece a seca do Nordeste? Conhece as favelas do Rio de Janeiro? Nosso país é um país pobre, não tem condições de resolver essas questões, não tem condição de fazer uma Copa do Mundo. Mas é evidente. Quando você discrimina, diz que está discriminando e não dá condições de recuperação, você discriminou muito mais. É o que a gente viu nessa questão. Porque são pessoas que hoje estão abandonadas porque você não tem uma política que substitua aquela que foi tão questionada. Eu acho que a gente não pode desabrigar pessoas que precisam do apoio. E hoje é muitas mães que ligam para nós na Assembleia o que fazer, onde botar o filho, onde leva, porque esses adolescentes, eles precisam de apoio. E não tem muito espaço para isso. O doutor Marcelo, que está bem dentro da lei, sabendo disso, o senhor também, que é um advogado, advogado, sabe que as famílias se desesperam. Porque se tu não tem condições financeiras, o que você faz? Larga ou abriga? Já vi casos assim, acorrentados. Não tem como lidar. Né? E tu sabe que tem coisas que eu chego a achar estranhamente engraçado. É muito triste. Tragicômico. É tragicômico. Às vezes eu estava escutando aí programas esportivos, e olha que quem gosta de futebol sou eu. Eu adoro futebol. Estou escutando um programa esportivo, um cara que foi fazer uma viagem rápida pela Europa lá e veio de lá dizendo o seguinte: os estádios na França são um lixo. Uma droga, o estádio não sei quem. Beleza. Quer saber como é que são os museus lá, como é que são os hospitais, como é que são as escolas. Então há uma espécie de inteligência nacional que coloca esse tipo de coisa como prioridade. Bom, nós temos aqui estádios de primeiro mundo. Então, aí temos... Está resolvido o problema nacional, porque temos estádios de primeiro mundo. E tem gente que continua aplaudindo ainda a Copa do Mundo, né? Boa noite, Paulo Sérgio. Desculpe, mas a Zilá Breitenbach está sempre defendendo o indefensável, o Eduardo de Cachoeira. O que a senhora defende que não é defensável? Olha, eu defendo as boas políticas. E eu acho que ele não acredita em solução, porque tem coisas que não têm solução a curto prazo, nem a médio e longo. Eu entendo que é nesse sentido. Porque... Deve estar se referindo ao Marquesano, a senhora não defende as atitudes do Marquesano e o resultado da administração dela. Né? Eu acho que não é bem assim. Eu defendo... Não é por ser PSDB que a senhora vai concordar. As ações de governo justas que precisam ser feitas,
Eu vinha lendo um texto, quando eu vinha para cá, que leis, fizeram um reestudo das leis em Santa Catarina, tinham leis desde o tempo que se atravessava ali do Estreito para ali para o centro, em canoa. E tem leis que estão lá, vigindo ainda, sem sentido. Eu acho que os estados e o Brasil têm que se adequar à modernidade nas suas estruturas também. Então, eu acho que nesse sentido que ele acha que a gente defende o que é indefensável, mas tem que se defender o que é defensável pela qualidade. Mas vamos anunciar o nosso desembargador, Genaro Baroni Borges. Eu não ia Desculpa anunciar, atrás. eu ia saudar. Saudar. Efusivamente. Pois é, muito obrigado. Desculpe o atraso aí, mas isso ficou por conta do Marquesan, o trânsito. Pô, tu vê que já desapareceu aquela figura que ele tanto criticava, né? No fim, ele deixou a mesma estrutura, colocou adjunto do Capelari, né? Continua a mesma coisa. E os problemas continuaram os mesmos. E nem as câmeras. Que ele ia colocar as câmeras dos pardais. Para mim, não continua a mesma coisa. Para mim, piorou muito a cidade nesses primeiros meses de gestão dele. Piorou brutalmente, sensivelmente todas as condições da cidade. Mas, tudo bem. É o novo, né? Eu não cheguei a essa observação. Por que tu acha que está bem? Não. Eu não. Como é que eu vou dizer? Eu não responsabilizaria a administração recente pela cidade que efetivamente está Recente? Já tem 11 meses de eleito. Pois é, está 1/3 da administração. A gente não fez análise do financeiro, porque eu cuido mais da questão do Estado, a gente é do Estado. Mas se a falta de recursos ficou desequilibrada... Mas, deputada, aí a senhora vai me permitir, eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora acha que acabar com os pichadores depende de ter dinheiro? Não, tem uma série de ações. Tirar a mendicidade das ruas e dar uma condição com tantos abrigos que nós temos aqui, depende de finanças? A senhora acha que tirar os camelôs do centro da cidade que tomaram conta... Na Rua da Praia, virou aquilo lá, os índios que tomaram conta... um bordel aquela Rua da Praia. Virou o centro de Porto Alegre, está avacalhado. A senhora acha que isso precisa de dinheiro? Eu estou só dizendo que coisa que não precisa de dinheiro. É gestão, é liderança política. Para dizer que eu não cobrei, então eu cobrei essa questão toda e que na questão dos moradores de rua se coloca que existem empecilhos de talvez até do direito de ir, morar onde quiser, ficar, que não se consegue tirar arbitrariamente. Mas aí se criticava antes. Consegue, agora que ele está na gestão, ele tem que resolver. Não sei se consegue. Eu tenho aí tem o direito de ficar nas ruas. Aí pode fazer xixi, pode fazer xixi, pode fazer cocô nas ruas. O negócio de ter o direito de ficar na rua, isso volta à questão do coitadismo, que tomara que acabe nesse país essa história do coitadismo. Eu tenho um escritório ali na Cristóvão Colombo, tem 2 moradores de rua. Aí a gente liga, senão não adianta ir lá. Eles não vão, a prefeitura não vai. Quer dizer, e está ali o sujeito, como tu disseste, os dejetos todos ali, é uma sujeira horrorosa. Por favor, isso aí é o mínimo que o prefeito podia fazer, o mínimo. Porque então tem que prender. Se eles têm o direito de estar na rua e fazem cocô e xixi na rua, ele tem que prender. Não, isso é vadiagem. É uma das hipóteses de... Não. Isso para mim é uma horda de miseráveis que não são miseráveis porque querem. Não, tudo bem. Mas ninguém discorda disso. Não, tudo bem. Mas a autoridade tem que dar abrigo para essas pessoas. É uma gente sem norte, sem abrigo, sem coisíssima nenhuma. Quer dizer... Mas uma solução tem que ser dada. Não, claro. A mim incomoda ir ao centro, e caminhar pelo centro, e, por exemplo, ali no viaduto, no viaduto da Borges. É um horror aquilo. Aquilo está intransitável. Pelo mau cheiro. Está intransitável. Agora, como varrer aquelas pessoas? Não é varrer. Como se elas fossem. Não precisa varrer. Mas tem abrigos especiais para isso. É organizar essas pessoas, é recolher para os abrigos, dar alimentação para essas pessoas. Limpar, lavar, dar banho. Lavar as ruas, dar banho. Lavar o próprio cara, que horror. Assim, eu acho sim que a questão do prefeito demonstra claramente, isso é uma lição para todos, né? Como é fácil falar e como depois é difícil e complicado resolver. Jefferson já dizia, nada mais parecido com a situação do que a oposição no poder, né?
a crítica, isso em qualquer circunstância de oposição, a crítica sempre é fácil. Agora depois tem a questão financeira, tem a questão da burocracia, tem a questão de que é difícil lidar com servidor público, é difícil lidar com... Então é muito mais complexo do que dizer. O que eu acho, doutora, desculpe interromper, é o seguinte, é que existem situações críticas e pontuais, aonde, por exemplo, o caso do viaduto Borges de Medeiros. Como é o nome do viaduto ali? É o viaduto da Borges, conhecido como viaduto da Borges. Ali é um monumento da cidade. Ali é uma questão emblemática da sociedade porto-alegrense. Não é? Então, vem cá, eu sei que tu não tem onde morar, mas aqui não. Isso que eu queria falar. Mas e a Praça da Matriz? Mas mas aonde? Eu vou falar sobre tudo. Não, onde não tem. O Porto Alegre está lugar. Mas a entrada da cidade ali naquelas alças que tem pela rodoviária, embaixo. Estão morando em cima da estação do Transurb? Em cima da estação? O problema é assim, a gente tem que ter cuidado para não levar a uma Deixa eu falar. Mas esse é o nosso país. Mas eu acho que esse é o nosso país e esse é o nosso povo. Mas a autoridade tem que resolver. Tem obrigação de resolver. A autoridade tem que enfrentar esse problema, é um problema social grave, sério, tem em vários lugares, tem em países da Europa. Eu me lembro, eu estive em 2006 em Paris, nós estávamos no Bateau Mouche e eu olhei abismado, tinha uma pessoa morando embaixo de uma ponte em Paris. Então, claro que aqui o problema se agravou, o problema é difícil de ter um lugar simbólico. O cuidado que tem que ter é para não pensar nessa visão de higienização. Tem que tirar, tem que prender, aí eu sou obrigado a discordar. Eu acho que tem que ter as pessoas têm o seu direito, têm a sua liberdade e têm as suas dificuldades, ninguém está ali porque quis. Então tem problema sério, tem desemprego. Porque as autoridades não cumprem. Não cumprem a sua obrigação. As autoridades têm obrigação de quê? De ter abrigos, de ter um serviço de atenção social bem presente. Liberdade de quem, presente. Liberdade de quem? A minha liberdade que não posso entrar no meu prédio que está fedendo, tem um cara deitado na portaria? Esse é o problema. Que liberdade de quem? Não, para aí. As pessoas têm que ter um atendimento, tem que ter um trabalho social forte, representativo, de convencimento, de tentar levar mas nós não podemos levar essa ideia de higienização. Ninguém falou higienização aqui. Higienização falou a palavra. Então eu vou te repetir. Ninguém está higienizando e não dá para colocar. Eu estou falando da forma. De posturas impede que tu faça cocô nas ruas, xixi na rua. Não pode fazer. Não pode, é lei. Não pode fazer. Eu vou fazer. Não é higienização. Eu vou fazer a minha... A forma como o Não é varrer. Não falou higienização, mas o conceito é o mesmo. E eu quero, e posso discordar ou não posso? Não é o ser humano na rua. Não é o ser humano na rua. É o ser humano fazendo o que não pode fazer nas ruas. É isso. Eu quero saber se posso discordar. Mas não, eu não falei em higienização, você fez uma coisa que eu não falei. Não, mas eu não falei para ti. Mas falou para quem, então? O doutor Genaro. A forma como ele colocou, eu quero estabelecer o debate. A forma como ele colocou, não usou a expressão. Não usou a expressão. Mas o sentimento... Nem usaria a expressão, porque mas o sentimento nunca foi o meu propósito. Eu só disse... Não. Que eu acho assim, eu posso debater... Não fala em higienização, foi o Hitler. É debate. Por isso que eu venho aqui com liberdade de debater com qualquer um, sabe disso. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado, e eu estou aqui para dizer o contrário, pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Eu não posso achar correto a gente ter esse sentimento, porque isso foi muito presente no Brasil, Por que eu não tinha criança na rua? Eu tiro a criança da rua e tiro o idoso da rua e boto num abrigo, tiro os loucos da rua e boto... Então eu vou higienizando, eu vou tirando, porque quando eu não vejo o problema... Não, que está dizendo que está higienizando. Quando tirar da rua, eu não tenho propósito de higienizar. Tu está protegendo. Quando eu não tenho propósito de higienizar, por favor. Eu não vendo o problema, eu resolvo o problema. Nós temos aqui enfrentar o problema, e eu estou discordando. E enfrentar o problema não é simplesmente retirar a pessoa de lá. Nós temos que trabalhar um trabalho social sério, integrado, direto, dinâmico, de convencimento, dando oportunidade.
dando oportunidade de as pessoas ir para um abrigo, se tomarem banho, se alimentarem, oportunidade criando ideia de um emprego mínimo, uma ideia de capacitação mínima. Esse é o trabalho do poder. Mas isso que o poder público não faz, doutor. É isso que nós estamos concordando. Nisso nós estamos concordando. O que nós estamos discordando, e talvez, pelo menos foi o que eu percebi, a forma como abordar essas pessoas. Né? Não é essa forma. Então a forma ela é muito mais complexa do que simplesmente o camarada tirar não quer sair dali. Ele quer ficar ali fazendo cocô e xixi na rua. Pode? Ele tem. Por exemplo, os códigos de postura. Tem o direito de fazer cocô e xixi na frente da minha casa. Por favor. Por favor. Ninguém disse isso. Então, é evidente, o que está faltando são. Eu concordo. Faltam políticas públicas. Políticas públicas que não estão sendo aplicadas para livrar esses coitados, são sofredores, são pessoas sofridas, que estão no desamparo. Qualquer um de nós. São pessoas sofridas, concordo plenamente. Mas faltam políticas públicas. Não interessa de que ordem, de que grandeza, de que poder. Falta política. Isso é que não tem. E por isso é que está aumentando cada vez mais o número de pessoas na rua, ao desamparo. É uma barbaridade isso. Vai continuar. É que falta política pública. Nisso nós estamos concordando todos nós. Então vamos ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o CREMERS RS, que informa que neste Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, as entidades médicas se unem e intensificam ações para reduzir o número de óbitos. Anualmente são registrados mais de 12 mil casos no Brasil, com atenção e orientação, é importante que se diga isso, com orientação profissional, com atenção profissional, é possível evitar muitos casos de suicídio. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Não esquecendo que as equipes de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos, o equivalente a mais de 23 voltas na Terra, tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas de medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E olha, de novo temos que saudar o Tumeleiro, que está finalizando a modernização das lojas Assis Brasil e Ipiranga. Pois após a aquisição pelo grupo Sangoban, as unidades localizadas na Avenida Assis Brasil e Ipiranga serão reformuladas e ganharão o conceito Home Center. As lojas serão reinauguradas no próximo sábado, dia 30 de setembro. A reformulação passa pela implementação de novos formatos de exposição, uma revisão completa na variedade de produtos, e uma grande novidade da loja Assis Brasil está relacionada ao horário de funcionamento, que foi estendido. A lei está aí favorecendo a geração de mais empregos. O novo horário de atendimento será de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. E aos domingos, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. Além disso, um novo serviço será oferecido. Trata-se do Espaço Design do Tumeleiro, uma área composta por uma equipe de projetistas aptos a auxiliarem os clientes que tiverem interesse em criar um projeto e uma decoração personalizada. O cliente não precisa agendar, pois basta chegar na loja e procurar pelo espaço para prontamente ser atendido e resolver o problema da sua casa. A Sangoban atua há 80 anos no Brasil com um portfólio diversificado de marcas como Brasilite, Norton, Pan, Placo, Security, Telenorte, Tumeleiro e Weber Quartzolite. O grupo possui cerca de 17 mil funcionários diretos e indiretos no país. Vendas anuais de 8 bilhões e 700 milhões de reais. Fábricas são 57, centros de distribuição são 43. Mineradoras 11, lojas 41, 23 escritórios comerciais e um centro de pesquisa e desenvolvimento. Parabéns ao grupo Sangoban. O senhor ia se Não, eu queria fazer uma meia-culpa aqui, o doutor tem toda razão. Eu acho que o que o senhor falou se presta mais a mim do que ao Baroni. Porque eu lancei um argumento. E esse negócio é um assunto tão delicado, tão complicado, que às vezes a gente, como se diz lá na fronteira, a gente resbala no argumento. Eu fiz o argumento do viaduto, e acho que o meu argumento é uma questão de higienização. Não pode ser assim.
Esse problema não é um problema estético da cidade. É muito mais profundo. Eu acho que eu lancei um argumento que não se prestou para o tema, o problema de limpar um monumento da cidade. O problema daqueles caras ali no viaduto ou atrás de um muro de subúrbio é o mesmo problema humano. É um problema social atrás disso tudo muito sério. É que eu acho que as políticas públicas nós temos que nos agregar mais a tudo, como cidadãos também. Porque a gente parece que a gente não vê. Ali na própria Assembleia tem lugar que dorme, ali naquele túnel ali dorme. Todo dia tem que lavar, tem que... Então, eu acho que teria que ter uma ação, uma grande força-tarefa. Quem são, onde moram, para onde vão, o que fazer. É fácil falar, mas alguma coisa tem que ser feita. Isso sim. Porque isso está aumentando muito, as doenças também estão aumentando com essas pessoas. A gente vê equipes, esse dia eu estava vendo um programa, equipes em São Paulo que estão na madrugada, equipes de saúde, acolhendo essas pessoas que não procuram os serviços. Então, é um problema amplo. O Dória está tomando muitas providências em São Paulo. E eles são resistentes em algumas delas. Fantástico, mas tem que fazer alguma coisa também agregando mais a comunidade a participar. Eu não acho agradável o senhor ter na porta do seu prédio isso. Agora, o senhor não tem o que fazer. E é desagradável. Tem o que fazer, o poder público tem o que fazer. Mas tem que se construir. Agora, senhora deputado, boa tarde, Paulo Sérgio. Na questão da saúde psiquiátrica, quando entrou juiz, Ministério Público e políticos e não ouviram profissionais de saúde, como médicos, deu nisso que está aí, o Júlio de Gravataí. Eu não sei onde é que entrou, porque na verdade isso é uma lei de 92, não sei de onde é que ele tira essa informação. Mas até concordando que isso não tenha acontecido, a nossa ideia agora é fazer uma grande audiência pública que envolva especialmente profissionais de saúde, né, de todas as áreas, com viés ideológicos diferenciados, e tudo que envolva a questão da psiquiatria, o Ministério Público quer fazer, porque nós vamos talvez fazer ainda em outubro uma grande audiência pública, porque não adianta, e aqui falo da deputada Zilar, porque se é uma alteração que vai haver ou não no Legislativo, se entrar já no Legislativo agora já fica o debate político-ideológico. Então nós queremos fazer, da parte do Ministério Público, colocar o problema. Olha, nós não temos onde botar crianças, adolescentes, adultos que precisam de tratamento. Nós não temos onde colocar. Tratamento psiquiátrico. Nós não temos onde colocar. Acho que foi importante o senhor chegar, nós estávamos discutindo isso. Nós não temos onde colocar. O óbito tem um óbito legal. Agora, vamos fazer uma grande discussão antes com a sociedade civil, com os interessados, com as associações psicólogos, psiquiátricas, etc. Todos os possíveis envolvidos com isso, para quando chegar na Assembleia, deputada, já está um pouco mais maduro isso e não ficar só naquela linha ideológica que balizou a discussão que foi o caso anterior, que resultou na lei. Nós queremos ver se é Exatamente. O caso de mudança. Olha aqui, o senhor procurador de Justiça, no programa, diz que o correto é não excluir os doentes mentais dos demais doentes, mas não há leitos para os mesmos. Será que ele pode sugerir uma solução prática ou realmente são só conjecturas dele? Não, Vou deixar para o senhor responder, tem outra aqui. Sim. Uhum. Deixa eu puxar aqui que está... Não entrou aqui. Boa noite, Paulo Sérgio Bancada. O senhor procurador Dornelles, é preciso definir sua posição com clareza. Em entrevista no outro canal, esta posição foi bem contrária com as duas posições frequentes no Pampa Debates. Ou é a favor do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, reestruturação dos salários dos poderes, com equidade entre eles, participando da bonança e da miséria. Ou o senhor é a favor do corporativismo, do direito e do judiciário. Tudo é a questão de tratar diferentes de forma diferenciada. Afinal, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é uma mera ferramenta a serviço do Judiciário? Rogério Bertoli. Pois é, misturar as coisas eu não sabia, não. você quer o mesmo. Se não tiver tempo, fala as duas sem problema nenhum. Né? A questão o que eu disse que é o correto é você nunca discriminar ninguém. Né? Então, se um hospital geral ele atende todo que tipo de doença, por que ele não poderia atender a doença psiquiátrica? Ou seja, tu estaria discriminando o doente psiquiátrico. Então, esse é um conceito genérico, assim, de não discriminar. Agora, a prática tem demonstrado... Mas tem hospitais só de traumatologia. Isso. Mas o paciente traumatológico não tem esse viés depreciativo, né, de que tem mas em relação... Mas pode ter um hospital só para ele? Uhum. Não, mas aí que está. Aí é tratar... Em tese, a ideia é de que tu não tenha, por uma visão discriminatória,
o tratamento psiquiátrico separado. Mas a prática tem demonstrado que isto não tem funcionado bem. Por exemplo, Santa Rita aqui é um hospital só de oncologia. Ele não tem funcionado bem, né? A questão de trazer para dentro do hospital geral. Onde que se pode vislumbrar trato diferenciado numa pessoa que é absolutamente diferenciada porque tem uma debilidade mental, tem um déficit mental daqueles que é um vegetal? Onde se vai vislumbrar uma diferença de tratamento entre uma pessoa normal que vai fazer um tratamento de qualquer grandeza no hospital e um coitado que é um vegetal, coitado sofredor? Qual é a diferença? Onde é que está a discriminação aí? Não, mas é que nós estamos falando de coisas diferentes. Não é esse o paciente que nós estamos falando. Nós estamos tratando do paciente psiquiátrico e que tenha surto, né? É isso, aí ele se torna violento. Mas fica igual, pior ainda. Não, ele pior se torna, ainda. Aí não é a razão, o problema é que ele se torna, conforme violento, grau, se torna agressivo. Se torna violento, com a família, com os profissionais de saúde, com todo mundo. Então tu tem que ter um atendimento diferenciado. E aí que está a discriminação. Então isso não é tratamento discriminatório. Esse tem que ter um tratamento diferenciado. Não é discriminatório, é diferenciado. Você não pode pegar um estudante que entra em surto e que de repente chega e rebenta todo um hospital como um moinho de vento, não pode. Não, mas eu tentei concluir, eu disse que a prática demonstrou que não pode, que ele tem que ter um atendimento separado, né? Só que aí chega numa legislação estadual aqui do Rio Grande do Sul... Sim, mas de viés ideológico. De viés ideológico. Provavelmente. Claro que foi, evidentemente que ela não permite o investimento nesse tipo acabaram com São Pedro, né? Que era uma instituição milenar. Então, ele não permite esse tipo de investimento. Então, nós estamos agora amarrados, né? No sentido de que tu não tem como investir em vagas dessa ordem sem uma alteração legislativa. É um absurdo. É que a história do São Pedro também foi uma história, quando fizeram tudo isso, tinha doentes que estavam toda a vida lá, que a família desconhecia. Agora, aqueles não tinham condições nem de tirar mais, porque eles continuam lá. Nem referência. E continuam lá. Eles andam lá. Continuam lá, como zumbis. Institucionalizados. Agora, tinha médicos competentes. Nós estamos falando de colocar todos no São Pedro. Eu acho que tem que ter referências regionais. O Estado teria que ter referências regionais. O São Pedro foi um centro de referência psicológica importantíssimo. Nós tivemos, olha aqui, Hospital de Leprosos, de Tuberculose, no São Pedro. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo o Dr. Genaro Baroni Borges atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Acreditar no seu futuro é investir nele. E é por isso que a Unicred tem hoje e sempre linhas de crédito com taxas mais atrativas. Este é o papel de uma instituição financeira cooperativa. Ajudar você a realizar os seus projetos todos os dias é uma obrigação que a Unicred não esquece. Visite a unidade de negócios da Unicred de sua região e conheça as melhores linhas de crédito para você. Unicred, mais valor para você. Vamos agora à mensagem do nosso querido amigo Gilberto Schwartzman e da sua equipe de trabalho. Gilberto, que é titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, e ele chega com a doutora Daniela Cornélio. Doutora Daniela, por favor. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu vou falar sobre a ginecomastia. A ginecomastia ela é muito frequente entre os adolescentes e também em homens mais velhos, devido a mudanças em seu equilíbrio hormonal. Ela é a alteração mais comum da mama masculina. Não se trata de um tumor em si, mas existe sim um aumento da quantidade do tecido mamário, e isso deve ser diferenciado do aumento às custas de gordura, podendo ser visualizado através de exames de imagem. Em casos muito raros, a ginecomastia também pode ocorrer quando existem tumores ou doenças glandulares endócrinas que aumentam a produção de estrogênio. Além disso, vários medicamentos podem causar, como os utilizados para o tratamento de úlceras, azia, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Como os homens também podem ter câncer de mama, é importante consultar com um mastologista quando houver um aumento anormal do volume das mamas ou um nódulo nas mamas. Boa noite.
Seu correligionário, deputada Zila Breitenbach, o deputado Aécio, o senador Aécio Neves, agora perdeu o seu mandato, ou menos temporariamente, né? Parece que o Senado já está querendo passar por cima da Justiça, né? E está achando que a Justiça está tomando medidas que o Senado deveria tomar, e ele deve se recolher a casa à noite. Como é que a senhora está vendo isso? Eu até quero a opinião dos juristas, aqui temos 3 aqui. Não. Então, eu não sou jurista, vou falar a parte política. Estou perguntando como política, seu correligionário. Eu acho que, diante de todo o trabalho do PSDB, que sempre primou pela ética e responsabilidade em cargos públicos, ele foi denunciado e nós queremos que ele seja investigado e, se realmente culpado, penalizado. Agora tem argumentos, eu não sei se jurídicos, para tirá-lo do exercício do Senado. E esses dias me perguntaram como é que eu me sinto. Em primeiro lugar, com muita tristeza, porque você tem um líder da qualidade dele, de uma história familiar, e você vê tudo isso ser jogado por terra. E depois jogou por terra. E depois com muita raiva, porque tu acredita que as pessoas podem construir um mundo diferente. Tu acredita que tem pessoas honestas na política, e tem muitas. Então, nós queremos que a justiça seja feita e não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Essa é a posição nossa aqui do PSDB do Rio Grande do Sul e de um grande número a nível nacional. O PSDB a nível nacional também não está concordando com isso. Agora, essa decisão jurídica, que eu não sei se poderia ser feita assim ou não, mas ele tem que também analisar o que fez. Mas, deputada, veio uma nota muito violenta do Instituto Teotônio Vilela contra a decisão do Supremo. Pois é, daí você ajuda, daí tem juristas. Veio uma nota violenta contra a decisão do Supremo, mas uma nota de viés político. Porque o que se passa na questão? Paulo Sérgio falou que tinha a questão jurídica aqui. O Senado, o Supremo Tribunal aplicou uma medida cautelar diversa da prisão. Está no artigo 319. Bom, então a grande discussão, que não é acadêmica, é saber se essa medida cautelar diversa da prisão, que é o confinamento na residência de tal hora a tal hora, se isso é prisão, se isso significa prisão. Não é, meu caro amigo? E saber se isso é... Porque na prisão, a Constituição é clara, o senador só pode ser preso em flagrante delito. Então se pergunta, se ele está proibido de sair de casa em determinados horários, isso é prisão? Para mim é, do ponto de vista do cerceamento da liberdade é. Agora, do ponto de vista técnico-jurídico, é uma medida cautelar que diz o artigo 319, diversa da prisão. Então isso aí vai dar uma polêmica, né? Porque o Supremo... não poderia, então. O Supremo vai ter que decidir se essa medida cautelar, que o Código diz diversa da prisão, não é prisão. Se não é prisão, o Supremo pode aplicar. Se é prisão, tem que passar pelo crivo do Senado, porque ele só pode ser preso por flagrante delito. Isso aí é uma questão complicada. Só para descontrair, para mim, é pior que a prisão. Não, isso aí eu estou falando... Porque, por exemplo... Tu não poder tomar um traguinho aí? Se me condenarem a ficar à noite em casa, isso para mim é uma espécie de me condenar à guilhotina. E sem poder assistir o show dele, né? Daí acabou. Não é, o Paulo Sérgio? Sim, precisa ser um minutinho. Não, e sem poder assistir o show que se avizinha aí de absoluto sucesso. Doutor Marcelo. Sim. Tá? Sim. Eu acho que o Zimmermann colocou bem, né? Porque, na verdade, as características dessa restrição é da própria prisão domiciliar. Exatamente. Então, prisão domiciliar. Então, na verdade... Ela é uma... Mas ele não foi preso para ter prisão. As características são... Não, é que o Supremo tinha que enfrentar assim. Já que prisão não pode, porque ela dependeria de uma situação de flagrância ou de trânsito em julgado, e não é nenhuma nem outra... O Código criou situações diversas, porque antes dessa alteração da lei, que é de 3, 4 anos para trás, ou tu prendia ou não era nada. Exatamente. Então se criou um meio termo. Ora, às vezes não é o caso de prisão, mas também não é o caso de não ter nada. Então foi importante isso, sabe? Não é nem uma coisa nem outra. Mas as características postas na decisão de restrição, elas restringem a liberdade tal qual uma prisão domiciliar. Com certeza. Então, provavelmente, ela extrapolou... Claro. Ela extrapolou daquilo que poderia... Do ponto de vista da liberdade como tal, como for, ele está cerceado. Porque, na verdade, por que disso, né? Porque ele, de alguma forma, estava... Aquelas áudios que aparecem dele...
tentando interferir na questão do ministro da Justiça, tentando interferir. Ele estava, é o que a gente chama de ele estar interferindo na instrução criminal. Então, não fosse senador, era caso clássico de prisão. Pode ser. Tá? Sim. Não fosse senador, que tem as prerrogativas próprias da função, seria o cargo, o caso clássico de prisão, interferindo na instrução processual, conveniência da instrução processual. Portanto, era caso clássico de prisão. Porque não pode, em virtude do cargo dele, é uma outra restritiva, que foi a questão do afastamento, é possível. O afastamento é possível para evitar a conduta reiterativa. Isso, o passaporte, para que não fuja, é tudo possível. Agora, essa característica de prisão domiciliar me parece que ultrapassou é complicado também. Ultrapassou da possibilidade. Existe alguma medida restritiva de liberdade que não esteja incluído dentro da prisão ou como condenação ou como medida cautelar? São várias. O 319 tem várias medidas cautelares. Dentre os quais não. De liberdade. A pergunta é a seguinte. Não, de liberdade. Medida restritiva de liberdade que não estema ao abrigo do termo prisão. Claro que não. Como condenação. Claro que não. Toda medida. Toda é restritiva de liberdade. Só pode não ter o nome em júris de prisão. De prisão. Mas é restritivo de liberdade. Então é prisão. Não, é evidente. Tanto é verdade. É isso que está em discussão. Tanto é verdade que se discute quando tem essas medidas que são até meio de ordem administrativa, né? Nem são até de ordem penal, que estão dentro dos 319, tem uma discussão até acadêmica, saber se para se opor a isso, se é mandado de segurança ou habeas corpus. É uma coisa complicada, porque não sabe. Mas evidentemente que isso é cerceamento de liberdade. Cerceia a liberdade da pessoa. Eu nem vou dizer onde eu gostaria que eles tivessem, ele e todos esses aí que cometeram outra coisa. Corrupção no Brasil. Não vou dizer nem outra onde coisa. É que eu acho que eles deveriam estar. Eu também. Eu estou só falando aqui do ponto de vista técnico-jurídico. Agora, moralmente, eu acho que isso é mais danoso até do que a própria prisão, porque você tem... Ainda mais ele que é da noite, né? O menino do Rio. Ele é tão da noite quanto... Para quem tinha uma liderança o doutor João de Almeida Neto. Deputada, se dignidade houvesse nessa gente, não só ele, para todos, a primeira coisa que ele tinha que fazer era renunciar ao cargo. É bom, daí nós ficamos acéfalos nesse no contexto. Não, ficamos acéfalos, não, ficamos sem ladrão. Sim, mas tem esse na cabeça, não tem ninguém, né? Por favor. Eu tô colocando que está complicado. Não, mas se ele tivesse um mínimo de dignidade, ele e todos os outros. Mas nem o PSDB reconduziu ele à presidência. Exatamente. O PSDB já condenou ele. Já está condenado pelo PSDB. Me surpreendeu a nota do Instituto Teotônio Velar hoje. Então, fale sobre a nota. Não, me surpreendeu a nota, porque a nota veio em defesa do Aécio e tecendo críticas severas ao Supremo Tribunal. Talvez nessa questão jurídica desse último item que os senhores falam, porque há um conceito... Não, deu outros conceitos de outra ordem. Eu só falei do ponto de vista técnico-jurídico. Porque nós queremos realmente que haja punição e nós não passamos a mão na cabeça. Eu acho que a primeira bancada que pediu que ele deveria ter renunciado ao partido, no meu entendimento, como ele não o fez, nós pedimos que ele se afastasse, daí todo o Nacional também se posicionou e vamos à eleição. Na verdade, enquanto ele preside o partido, não tem como não vincular o partido. Evidente. Não é um ato próprio, não é um ato... Acho que não dá para mudar o discurso. E não se pode como também dizer fazem. que ele estando dentro do Senado, ele conspurca o Senado, que quer coisa mais conspurcada que aquele Senado. Então a presença dele lá, mais ou menos, não vai infectar. Constrangedor dele e dos outros. Não, é constrangedor, sim, claro que sim. Mas não vai infectar mais. Será que não seria melhor usar estudantes de medicina que trabalham ou que estudam em entidades públicas para o Serviço de Assistência Social fazer o mapeamento desses indivíduos, começar talvez pelo centro da cidade? Localizar a família, enfim. Estudantes de medicina, esta é uma medida concreta. Eu não sei se é o caso dos estudantes de medicina, né? Mas os estudantes de assistência social, claro. É muito mais do que medicina de assistência social. Isso é óbvio. Sugestão do telespectador. Isso pode ser feito até através de convênio com as universidades. Né? Isso é um estágio fantástico, né? Para a assistência social. Tu abordar as pessoas com essa... Mas teria que ter uma solução, né? Com toda essa debilidade social. Então, eu só acho que não seria o de medicina, mas o de assistência social não tem dúvida. Voltando àquele tema da psiquiatria,
que o viés político, ideológico, essa petezada toda aí resolveu acabar com o Instituto São Pedro, aquelas coisas todas, o crítico feroz disso aí, é uma grande figura da psiquiatria, é o professor Busnello. Eu acho que é uma pessoa que vocês podiam levar para falar, porque o Busnello é o homem da psiquiatria no Rio Grande do Sul. E eu, com meu amigo pessoal, e já conversei, ele é cunhado do Luizinho, já falei com ele várias vezes, e ele critica severamente esta conduta tomada pelo governo do Estado, que acabou com o Instituto Psiquiátrico. O Vilas aqui está sugerindo que o João de Almeida Neto traga um violão no programa para tocar alguns trechos de música aqui. Seria ótimo. Quando chegar mais perto da data dessa apresentação que eu vou promover aqui em Porto Alegre, posso trazer? O quê? Claro. Vamos transformar o programa em musical, então. Vamos fazer um duelo musical. Vamos fazer um especial. Vamos fazer um duelo, trazer aqui o nosso querido amigo Racier para duelar com o João Domenech. Não vão duelar, eles não vão ter armas. Quem sou eu para duelar com o chefe? Paulo Sérgio, quero que seja investigado o Estado, que não tem numerário para pagar funcionários, mas mantém uma ala de tuberculose desorganizada e problemática. É só ir ao hospital e constatar o bacilo está em toda a área. O sanatório não cura, ele transmite. Ajudem que esta denúncia seja averiguada. O Paulo, bom, isso aí eu não sei. Eu não entendi o lugar, Paulo. Eu também não sei. No lugar. sanatório. No próprio sanatório. No próprio sanatório. Está sugerindo que o sanatório não está curando. Paulo Sérgio, o nosso judiciário trata o Aécio Neves como um pai rico. Um pai rico trata um filho delinquente. O filho vive aprontando, aí suspende a mesada e proíbe de sair na rua à noite. Dilon Cabelo, parabéns, Dilon. Tira a chave do carro. Tira a chave do carro, não vai ser de noite, é de castigo. É isso. Não tem nada de... Mas falar sobre eu acredito que outras medidas falar sobre virão. A chave do carro, deixa eu falar sobre amenidades. Falei antes, deixa a deputada estar falando. Desculpa. Não, eu só acho que outras medidas virão, tem que se apurar, não terminou o julgamento e... A senhora acha que ele é inocente? Não, acho que é. Eu acho que, pelo que eu vi... Pelo que ouviu? Ouvi e vi. Às vezes passa, né? Foi muito boa a construção da frase dele, com ironia, mas passa que, por exemplo, o judiciário... Não, na verdade, é a virtude dele ser senador, né? Então, a Constituição tem uma previsão em relação ao mandato do senador, quer dizer, que não é um mandato qualquer. Tem que ser respeitado, então não é uma complacência por ser Aécio. É a possibilidade de aplicar medidas por ser senador, não importa o nome que ele tenha. Né? Então, essa é a situação. Porque se fosse analisar a trajetória, as coisas, as investigações, se vocês não assistiram o filme aí, Polícia Federal, A Lei é para Todos, que excelente filme, produção brasileira da melhor qualidade, vale a pena. Termina com aplausos de toda a plateia, é um negócio espetacular. Só que reduz o trabalho do Ministério Público a supra-sumo de pó de mico. Parece que o Ministério Público está a serviço da Polícia Federal. É um negócio impressionante. Eu não vi o filme ainda, mas eu estou curioso. Não, estou curioso para ver. Não deu vale a oportunidade e eu vou ver, né? Claro, até pelo que está dizendo, confirmo que eu ouvi de quem viu, é um filme da polícia, né? É um filme da polícia. Então depois nós podemos fazer o filme do Ministério Público, eu vou fazer o filme do Judiciário. Não, o Judiciário não pode se meter. Na verdade... Que o Judiciário não se meta a fazer filme. O juiz, juiz não tem que falar, o juiz tem que decidir nos autos. Cada um tem o seu papel, né? O seu papel constitucional. Agora, nessa questão da Lava Jato, a Polícia Federal tem sido fantástica, o Ministério Público também e o Judiciário também. Claro. Todo mundo... Com alguns exageros, né? Mas aí sempre vai ter... Com exceções... Com alguns exageros. No Supremo. Ou uma exceção no Supremo. O Tumeleiro finaliza a modernização da sua loja da Assis Brasil e da Ipiranga. O Grupo Sangoban, que investiu pesado aqui no Rio Grande do Sul, né, está proporcionando estas reformas na Assis Brasil e na Avenida Ipiranga. Vale a pena conhecer. Estão ganhando o conceito de home center, o que é espetacular, né? Home center Sangoban nas lojas do Tumeleiro. As lojas serão reinauguradas no próximo sábado, dia 30 de setembro. A reformulação passa por implementação de novos formatos de exposição dos produtos, uma revisão completa na variedade desses mesmos produtos. Uma grande novidade da loja da Assis Brasil está relacionada ao horário de funcionamento, que foi estendido. O horário é de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. E aos domingos, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite.
Além disso, um novo serviço está sendo oferecido. Trata-se do Espaço Designer. Uma área composta por uma equipe de projetistas aptos a auxiliar os clientes que tiverem interesse em criar um projeto de decoração personalizado para a sua casa. O cliente não precisa agendar, pois basta chegar na loja e procurar pelo espaço para ser prontamente atendido. A Saint-Gobain, o grupo Saint-Gobain, atua há 80 anos no Brasil, com portfólio diversificado de marcas. Aí está a Brasilite, a Norton, a Placo, a Security, a Telenorte e a Weber Quartzolite, além, é claro, do Tumeleiro. O grupo possui cerca de 17 mil funcionários diretos e indiretos, vendas anuais de 8 bilhões e 700 bilhões de reais, assim como 57 fábricas, 43 centros de distribuição, 10 mineradoras, 41 lojas, 23 escritórios comerciais e um centro de pesquisa e desenvolvimento. Parabéns ao grupo Saint-Gobain por tudo que está proporcionando através do Tumeleiro a todos nós gaúchos e porto-alegrenses. Vamos agora ao ponto final com Gimo, FCDL e Que-Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor João de Almeida Neto, seu ponto final. O ponto final, Paulo Sérgio, eu até não quis largar essa bola para vocês, porque isso é um assunto que meio, sei lá como qualificar. A jornalista Cíntia Pascovitch escreveu uma coluna na Zero Hora de segunda-feira, ironizando a cultura regional do Rio Grande do Sul e o comportamento da sociedade gaúcha, de forma genérica, num texto intitulado A Milenar Cultura Gaúcha. Ironicamente intitulado assim, e relacionando os costumes da sociedade gaúcha, da cultura regional gaúcha, relacionando, na minha maneira de ver, indevidamente, com aquele episódio do Santander, do fechamento daquela exposição, que eu não me lembro o nome. Era alguma coisa. É isso aí. Na minha opinião, a sociedade gaúcha não tem nada a ver com isso. Se aquilo foi, e eu não estou entrando no mérito se foi ou não foi um ato reacionário de quem terminou com a exposição, eu não terminaria. Eu sou pela liberdade da pessoa expor o que quiser. Se alguém pode qualificar aquilo ali como reacionário, tem que dizer quem foi que fez, quem é que fechou. E todos nós sabemos quem é que fechou. Uma empresa particular através do seu funcionário determinado. Não foi o presidente da Assembleia, nem foi o presidente do Grêmio, nem foi patrão do CTG, nem foi o... mesmo. Quem pressionou para fechar é mais importante que quem fechou. Então a sociedade gaúcha não tem nada que se responsabilizar. O Movimento Brasil Livre que por pressionou aquilo para o ali, fechamento. que é liderado por um paulista. Claro, exatamente. Que é liderado por um paulista. Então eu achei muito impróprio. A crítica ao Rio Grande é absolutamente despropositada. Agora, Que sabe o que Só deu seu ponto final. Na Semana Farroupilha, sempre aparece alguém quando passa um cara de bombacha. Não sei por que tem... não sei por que... O preconceito contra a cultura regional... Ou sei lá por que isso. Para mim é extremamente desagradável e eu guardei e estou aqui expondo a minha repulsa a esse tipo de consideração. Mas teve mais totalmente gente que escreveu contra as tradições gaúchas. É o que eu estou dizendo. Principalmente em setembro, sempre tem alguém que fica enquanto os caras estão ali no Parque da Harmonia, assando carne, tomando trago deles e cantando vaneira. No mínimo, isso é liberdade. O que fazem os gaúchos ali. No mínimo é liberdade. Uma vez um jornalista aí, que não me lembro o nome, se me lembrasse, diria... Eu não sei como é que gostam daquele negócio lá que é puro barro e fumaça, mas por acaso quer acampamento com ar-condicionado e carpete? Pô, não gosta de lá. Marcelo Donés, nosso procurador de Justiça, eterno procurador-geral. Muito obrigado.
Não, o deputado Edson Brum está assistindo, mandou um abraço para todo mundo aqui, mandou uma mensagem aqui, um abraço para ele. Ele tem que vir no programa, não, Edson Brum? Pô, o chefe está convidando aí. Mas sim, mas ele parou de participar do programa, ele participar. Assistindo. Mas eu vou pegar a linha aqui do João de Almeida, porque nós nos envolvemos muito nessa questão do museu ali, né? E foi dito aqui, quem fechou foi o próprio museu, mas as pressões foram de todo lado. E não, de todo lado não. A pressão teve lado. Não, mas aí tomou aquilo que nós falamos no início do programa, né? A ideologia é para lá e para cá e quase se mataram na rua por causa do museu, né? A nossa intervenção, e o Ministério Público interferiu ali, era um tocante à faixa etária. Porque efetivamente eu não fui lá, mas eu recebi as obras, nós tínhamos colegas que foram lá, e elas, para levar a criança e adolescente, não estavam apropriadas. Vamos combinar isso, tá? Mas o tocante à liberdade para os adultos, faz o que quiser. Tá? Então essa foi a nossa posição. Nós jamais fomos contra institucionalmente. Teve alguns colegas aí, cada um fala o que quer. Mas institucionalmente a nossa postura foi pela validade, até porque mas com restrição à faixa etária. Obrigado, Marcelo. Vamos ao ponto final do Genaro. O meu ponto final, ficando no tema do João de Almeida, que eu achei importante. Tudo bem, liberdade, mas já começa que aquilo não é arte. Aquilo é pedofilia e zoofilia. Pode ser para ti, mas não é arte. Mas não é arte. Agora, que define o que mas é veja arte, bem, não, eu defino, para mim, aqui não é arte. A arte eu vou no Museu do Louvre e vejo a Vitória de Samotrácio, para uma estátua alada de 10 metros de altura, parece que está voando. Isso é arte. Ali tem um cidadão fazendo sexo com uma criança e tem um outro fazendo sexo com um animal. Isso é arte? Não é arte. Agora, respeito à liberdade. Agora, eu acho que foi prudente a intervenção do Ministério Público, na medida que diz, bom, liberdade, pode fazer o que quiser, bota pornografia, bota pedofilia, faz o que tu quiser. Aliás, isso é liberdade. Aliás, já é mais do que liberdade. Né? Isso é um liberalismo que não sei aonde vai nos levar. Mas a liberdade está aí, agora faz a restrição etária. Tudo bem. Agora, para mim, não é arte. Deputado, elabora aí depois. Eu, como professora, eu vejo que a educação tem uma enorme responsabilidade na mudança da cultura do nosso país. E nós não estamos conseguindo, com índices cada vez mais baixos, a fazer essa virada. E eu aposto, como meu ponto final, que a gente encontre uma saída para valorizar mais a educação. E na questão do museu, eu me posicionei contrária porque não houve restrições. Não houve restrições à faixa etária. Inclusive, discuti com o representante do judiciário, porque ele disse que não tinha nada de problema. Tinha, porque uma criança, se quer ser levada a um museu e discutir arte, o pai e a mãe têm que acompanhar e discutir. Bom, então nós vamos começar a tratar das novelas aí da Rede Globo. Bom, daí começamos, mas são horríveis também e a gente trabalha nessa... Aí pode. Não poderia também. Não pode. Foi dito muito. Agora estão fazendo a apologia da criminalidade nessa última novela. Como é que tu vai educar com o mundo todo contra apologia o que tu prega? Por favor. Nós não estamos trabalhando para a cidadania nesse país. Atacar lá os museus lá que fizeram, eu não iria naquilo lá, eu vou nas coisas que eu gosto, eu não gosto disso, eu não iria. Não posso nem avaliar o que estava lá. Mas eu vejo isso que você coloca agora, de novelas também. Mas a questão da censura, aí entra aquela questão da censura. Censura o museu e não censura a novela. É um peso de duas medidas. Claro que é, claro que é. E o povo gaúcho e a sociedade gaúcha não tem nada a ver com isso. Tem que cuidar com isso foi uma medida tomada por uma determinada pessoa dentro do círculo a classificação etária tem no cinema, tem tudo, né? Classificação etária tem cinema, não é censura. Só que tinha dinheiro público também, pode ter, porque a arte, dizem eles, eu não acho que também seja. Mas não poderia ter... Mas só olhe, não tem um canal aí, Canal Brasil, que mostra filmes nacionais, quem é que patrocina os filmes pornográficos do Brasil? É só olhar. Eu acho que foi eu acho que suspender... E daí não consegue colocar dinheiro no CTG. Foi uma medida equivocada. E agora digo com toda a tranquilidade que esta empresa, o Santander, é uma empresa que investe muito na cultura, na pintura e na música, e é uma empresa que merece aplauso. Se cometeu ali alguma desborde ali, ela se assustou. Não vai ser Fique agora com o Jornal da Pampa. Na região aqui de Porto Alegre, no sul do estado, a apresentação é dela, Vera Armando, que daqui a pouco sai daqui e vai correndo para o Beira-Rio. E o seu Godoy traz as notícias locais da TV Pampa Centro e o Álvaro da Mini da TV Pampa Norte. Com as
6 retransmissoras da Rede Pampa. Aliás, o Rio Grande é feito de Pampa. Como você diz lá na fronteira, Vera Armando, bonita com laranja de amostra. Isso é uma obra de arte. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.